Olá, bom dia a todos, com muita paz no coração e as bênçãos do alto, e também com chuva e frio. Mas como diz a palavra de Deus, a tudo e em qualquer circunstâncias, dai graças a Deus. Um encontro de catequese. Faz tempo que eu não faço um encontro de catequese via online, aliás, fisicamente, presencial. Faz muitos anos que eu não dou mais catequese. Ainda bem que eu agradeço a Deus de ter a chance das plataformas da internet para falar de Deus, para falar da sua palavra. Este mês, no dia 31, é dia do catequista. Ser catequista é uma vocação, é uma ânsia de falar sobre Deus, explicar sobre Deus, falar do grande amor dele por nós. Hoje eu vou falar algo que muita gente não vai gostar, mas eu parto do seguinte princípio: mais vale uma amarga verdade que uma doce mentira. O que eu vou falar hoje é um pouquinho de responsabilidade paterna, compromisso fraterno de colocarmos filho no mundo. Hoje, infelizmente, eu vejo muitos pais bananas, covardes, que deixam o filho fazer o que bem entende. Dei uma interrompida aqui, que alguém entrou, ligou aqui para mim, mas vamos em frente. Como eu estava dizendo, muitos pais hoje são covardes, são bananas. Vamos falar a verdade, vamos encarar a verdade. Deus colocou o homem no mundo como pai, com uma missão, acima de tudo, de educar seus filhos na vida espiritual, na vida social, na vida profissional. Os pais são responsáveis por futuras gerações. O pai, então, não tem coragem de falar não para os seus filhos. Covardes. Porque nós não educamos nossos filhos com palavras apenas. A palavra educa. Entretanto, o exemplo arrasta. Fazem o que querem. Bagunça o coreto mesmo. Porque não tem autoridade os pais. A maioria dos pais. Não tem pulso firme. Não tem mão de ferro. Pulso de ferro. Por isso nós temos esta sociedade podre. Essa sociedade, na maioria, sem responsabilidade, sem compromisso com a verdade. Só vê pessoas mentindo, só vê pessoas dissimuladas, hipócritas. Isto vem dos pais. A maioria dos pais que não sabem educar e são bananas, são covardes. Por quê? Não têm autoridades. Os primeiros catequistas das crianças são os pais. Não coloque abacaxi na mão dos catequistas. Eduque em casas. Vejo crianças com 7, 8 anos que não sabem fazer o sinal da cruz.
alerto para isso, pais jovens. Retornando ao nosso bate-papo aqui. Então, pais que não assumem então esta responsabilidade, por quê? Não tem autoridade. Como que um pai vai ter autoridade se ele vive enfiado no boteco, enchendo o caco? Como que um pai vai ter responsabilidades que ele fica o dia inteiro numa mesa de jogo, nos finais de semana? Vai perder a autoridade. Um padre, por exemplo, um pastor, que são formadores de opiniões, orientadores espirituais. Imagine um padre ou um pastor num boteco enchendo o caco, numa mesa de jogo, amanhecendo o dia num baile. Que autoridade vai ter esse padre, esse pastor, para ensinar as coisas de Deus? Assim é com o pai dentro de casa. Que exemplo um pai pode dar para um filho se ele comete adultério? Não tem autoridade. Um pai que fuma, um pai que bebe, um pai que usa drogas, como ele vai educar os seus filhos? Com que autoridade? Não tem autoridade. Como eu já disse, palavras ajudam a educar os filhos, mas o exemplo arrasta. A educação eficaz de um filho é através do exemplo. Que exemplo um pai pode dar para um filho de honestidade, de caráter, se ele vive biscateando, se ele dá o calote nas pessoas? Nenhuma autoridade. Teremos então uma geração carcomida, despreparada para enfrentar os intempéries da vida. Que profissional teremos futuramente se um pai é vagabundo, não gosta de trabalhar? Não pode dar um tapinha no filho, não. Senão o conselho tutelar cai de cima. Tutelar cai de cima. E mais vale uma palavra da criança do que do próprio pai. Também é responsável por isto. Conselho tutelar, que muitas vezes as pessoas não estão muito preparadas e quer educar o filho dos outros. Nem ele mesmo não tem muito preparo e quer educar o filho dos outros. Também influencia na educação dos filhos. Aí vocês falam, mas esta coisa de falar no meu tempo, antigamente, isso daí não é eficaz. É sim eficaz. Eu fui criado nesta época de rigidez do nosso pai, da nossa mãe. Uma cintada do meu pai não me matou. Não sou a favor de bater em filhos. Nunca relei um dedo nos meus 3 filhos. O meu caçula hoje já tem 32 anos. Nunca foi preciso relar um dedo. Maior coça que nós podemos dar no filho é o nosso exemplo de comportamento psicológico, comportamento social, educacional, religioso. Esses são as costas que nós podemos dar no nosso filho. Mas você não sabe falar não, né, pai? Bananão. Filho fala o que quer. Filho pede tudo, você dá tudo. Se você tiver condição financeira, você dá tudo pro teu filho. Ele não vai saber ganhar nada.
para continuar a vida dele depois. Você vai um dia deste mundo. Seu filho vai sofrer, porque você não soube educar. Você quis criar seu filho como um príncipe e não tinha condições. Ele não vai ter condições de ter uma vida feliz também. Nós temos que conhecer as durezas da vida. Se nós vivemos com os brutais toques da vida em nossa alma, também podemos viver com suaves toques da alma. Levar a leveza no coração das pessoas, mas com autoridade e pulso firme. Hoje eu tenho o maior orgulho dos meus 3 filhos, sem querer me enaltecer e sem exemplo para ninguém, cada um que siga a sua própria opinião, a sua própria ideia educacional e pedagógica. Mas eu tenho o maior orgulho dos 3, porque os 3, desde o caçula até a primogênita, já chegou em mim várias vezes e disse: eu sou o que sou hoje, pai, graças ao Senhor. Não dei moleza, não fui um pai covarde, não fui um pai banana. Não importa se eles ficassem comigo com a carinha virada, fazendo bico. Depois voltava as boas. Até hoje é assim. Às vezes eu falo uma coisa que eles não gostam, eles ficam fazendo bico, mas logo começam a mandar mensagem no meu Messenger, no meu Zap, de amor e carinho. Todos arrependidos. Isso é lindo. Isso é muito gratificante. Por quê? Dar exemplo. Na época em que eu estava no meu matrimônio normal com a minha ex-esposa, que eu tive a felicidade, e agradeço muito a Deus, de viver com ela 23 anos, casados, e namorei 4 anos, agradeço muito a Deus por ter colocado essa pessoa na minha vida, que me deu a chance de ter 3 filhos maravilhosos, agradeço muito a Deus. Quando a gente estava com o casamento normal, não estava em decadência, eu dava palestra de curso de noivo, paternidade responsável. Eu me lembro muito bem que eu dizia sempre: o exemplo é a coisa mais eficaz para educar um filho. E era muito gostoso nessa época, porque eu falava aquilo que eu vivia realmente, aquilo que na prática eu vivia, não uma tese furada, teoria. Aí Deus me traçou meus caminhos por rumos diferentes, mas nunca fui um pai ausente na separação, sempre fui um pai presente, dei tudo o que precisava, nunca com excesso, para eles não amolecer o couro, para ficar encostado no muro, esperando cair o maná sagrado do céu. Isso eu nunca passei para eles. A vida é dura para quem é mole. Tem que arregaçar as mangas, estudar, trabalhar, procurar sempre estar perto de Deus, porque Deus sempre está perto de nós. Nós é que estamos longe de Deus. Então, esta era a mensagem que eu queria passar para hoje, neste domingo chuvoso, frio, da nossa colaboração através das redes sociais, da catequese. E viva os catequistas! Eu me orgulho de ter sido catequista e dou meus parabéns a todos os catequistas. Não se esqueçam nunca que os primeiros catequistas são os pais. Que Deus abençoe todo aquele mensageiro que leva a boa nova e leva o amor de Deus no coração das pessoas, para termos não só a salvação eterna, mas uma sociedade melhor, um mundo melhor, pessoas melhores. Um ótimo domingo a todos. Que Deus abençoe vocês com seus familiares.